Nesta noite chuvosa, só os corajosos mesmo enfrentam o tempo e vem. Nós vamos fazer a nossa prece, abrindo as atividades desta noite, o qual nós convidamos para que, unidos num pensamento, num sentimento de amor, elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, neste momento queremos vos agradecer e louvar por todas as dádivas, as bênçãos que recebemos até este momento. Muito obrigado, Senhor, por este dia, pelo nosso trabalho, pelo lar, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nós temos recebido da vossa misericórdia. Permita que a partir deste momento, os falangeiros do bem, trabalhadores de tua seara, possam estar conosco, irradiando energias, paz, serenidade e harmonia. E assim, em teu santo nome, nós abrimos as nossas atividades desta noite, e que assim seja. Então hoje nós vamos estudar um pouco do livro Caminho, Verdade e Vida, uma leitura importante, esforço e oração. E despedida da multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de suas atividades. Divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhes iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, e pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. O esforço e prece contempla-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permanece no mundo,
mas nunca te esqueça desse momento, desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de que orares à parte, recordando o Senhor. Então, esta mensagem é muito importante, do esforço e da oração, que é duas alavancas do nosso progresso moral e espiritual. O trabalho faz parte da nossa vida humana, porque sem trabalho, a criatura não vive. Mas é importante que a par do trabalho também, a par deste esforço, surja a oração, porque precisamos do alimento físico e o alimento espiritual. E o alimento espiritual justamente é este, comungar com a divindade, comungar com Deus, com Jesus. E isso é através da prece, que ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos fortalece. A criatura que não ora, que não faz uma prece, que se dedica única e exclusivamente ao trabalho, ele está sujeito a sucumbir. Porque no momento em que as forças físicas começam a fracassar, ele não tem aonde se apegar. E ao passo que, unindo este esforço, oração e trabalho, a pessoa está se fortificando, ele está se alimentando materialmente através do seu trabalho e alimentando-se espiritualmente através da oração. Então, por isso que tem que ter esse esforço e a oração. Esforçar também nas atividades profissionais, mas também na oração. E esse esforço que nos fala a mensagem, não é também só o esforço físico para o pão de cada dia. Esforço espiritual para vencermos todas as mazelas que ainda existem em nós, as dificuldades, todos os defeitos que ainda possuímos, temos que ter muito esforço para vencer, para melhorarmos também espiritualmente, evoluirmos moralmente e espiritualmente, porque só o trabalho físico podemos evoluir, podemos chegar muito longe, mas se não tivermos a espiritualização, não tivermos a oração e o esforço para nos melhorarmos, de nada vale. É a mesma coisa. Hoje nós olhando, o nosso planeta como está, a evolução que houve na parte da tecnologia, que evoluiu assustadoramente a parte tecnológica. Mas e a parte espiritual? Aonde está? Não evoluiu nada. Praticamente nada, porque ainda existe guerra, ainda existe violência, assalto, mas existe de tudo. Miséria por toda parte, criaturas dormindo nas ruas. Por que isto? Porque o homem interessou-se apenas na parte científica e a parte moral ficou para trás. O amor ficou esquecido. E é isto que vem esta doutrina maravilhosa dos Espíritos, que nos alertando para despertarmos para o verdadeiro amor. Isto que Jesus nos ensinou. Por isso que diz a leitura, depois que dispersou toda aquele grupo que estava com ele, ele subiu ao monte para orar, então, em silêncio. Mas primeiro ele atendeu o povo, não se isolou do povo, atendeu o povo.
depois ele foi orar. Então é assim, nós temos que também trabalharmos, né, nosso esforço, o nosso pão de cada dia, mas não esquecer da parte espiritual. Consciente de que nós não somos apenas um aglomerado de carne, de osso, de sangue, que isto acaba um dia, mas que somos espíritos imortais, que a partir do momento que Deus nos criou, Ele criou para a imortalidade. Jamais o espírito morre. Então, precisamos justamente desta evolução espiritual, deste progresso espiritual. Não ficar simplesmente no progresso material. Nos esforçando e sem a parte da oração. Porque é importante a oração, porque ela nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima de Deus, né? Então, nós precisamos. E para orarmos, também não precisamos nos retirar de retiros longe, ficar num lugar isolado. Em qualquer lugar nós podemos orar. Trabalhando, né? Nós podemos orar no trabalho. Por que melhor do que quando estamos exercitando o nosso trabalho profissional, de elevar o pensamento a Deus, a Jesus, de agradecer a Ele por a oportunidade de estarmos trabalhando, de termos condição de trabalhar, termos saúde de trabalhar. Porque quando estamos andando na rua, né, admirando às vezes uma árvore frondosa, uma vitrine bem ornamentada, não agradecer a Deus, porque nós estamos andando, estamos caminhando, estamos enxergando. Quando ouvimos um pássaro cantando, né, ouvimos a voz de uma criança, por que não agradecer? Porque nós temos o dom de ouvir. Então, tudo isso é oração, é gratidão, né? É gratidão. E é isso importante que aprendamos também nas nossas preces, nas nossas orações, agradecer, louvar. Porque às vezes a pessoa só pede, né? Mas não agradece nunca, não louva nunca. Então, o agradecimento, o louvor é muito mais importante. E a prece, ela se torna muito mais eficaz, ela se torna mais doce quando nós louvamos e agradecemos. Porque quando estamos pedindo, é porque algo não está bem. E às vezes a pessoa está ali, o pensamento ligado no problema, na dificuldade, e fazendo a sua prece. E quando que ele está louvando e agradecendo, ele está feliz, está satisfeito, né? Então é importante aprendermos isso aí. Não só orar para pedir. Porque às vezes pessoas que dizem assim, já ouvimos pessoas dizer, eu não faço prece, eu não rezo, porque eu não preciso de nada, eu tenho saúde, tenho trabalho, tenho tudo, para que eu vou rezar? Né? E onde é que está o louvor, onde é que está o agradecimento? Amanhã ou depois escapa a saúde, né? Se abala, o trabalho ele perde, e daí não sabe rezar, porque não era acostumado. Então, por isso que é importante o esforço em todos os lugares, mas a oração também, né? Certa ocasião, um sacerdote estava indo para a igreja dele e, ao passar, na beira da rua estava um agricultor lavrando a sua terra. E daí ele convidou, vamos, a igreja está na hora da missa. Daí o agricultor respondeu, não posso hoje, vigário, não posso. Eu tenho que aproveitar o tempo que está bom para mim arar a minha terra. Daí o sacerdote olhou para ele e disse, muito bem, continue arando então, porque arar também é orar. Né? Então, trabalho também é importante.
o trabalho digno, trabalho honesto é importante. E nós podemos orar mesmo trabalhando, né? Então, não é só num templo religioso, não é nada, em qualquer lugar, nós recolhermos intimamente. Quando Jesus falava na prece de a pessoa recolher-se aos seus aposentos, fechar as portas e ficar em silêncio, ele não queria falar no aposento, vamos dizer, material, que recolhêssemos para dentro de nós, né? No silêncio das nossas almas, fazer a nossa oração, fazer a nossa prece. Isto é muito importante, né? Porque nós elevamos, no momento da oração, a nossa aura, ela se transforma, ela tem uma luz que atrai bons espíritos, né? Ao passo que quando nós estamos irritados, nervosos, esbravejando, a nossa aura fica bem escura, né? E ali é um atrativo para o espírito trevoso, né? Porque eles agem nas trevas. Então, aonde tem a luz, eles não chegam. Aonde tem as trevas, é ali, porque eles agem nas trevas. Então, é por isso que é muito importante a recomendação de Jesus. Orai e vigiai. A oração, mas a vigilância. Vigilância do pensamento, do sentimento, das atitudes, tudo é importante. Temos que estar atento a tudo, né? Não podemos só orar, né? Mas com o pensamento vago, pensamento disso, naquilo, né? Não. Quando vamos orar, o pensamento tem que ser ligado à divindade. E quando, né, nós podemos, muitas vezes, mentalizar, não precisa ser só mentalizar Jesus ou, né, qualquer imagem. Podemos mentalizar uma estrela brilhante, né? Fixar a mente naquela estrela, no sol, na lua cheia, algo que eleve, que faça a gente transportar espiritualmente para esses locais. Então, porque tudo é obra de Deus. Então, no momento que nós mentalizarmos aquela estrela linda, brilhante, né, e fazer aquela prece agradecendo por nós ter visão que alcança olhar essa estrela, nós estamos nos agradecendo e levando-nos espiritualmente a Deus e a Jesus. Então, não precisa ser fechado em qualquer lugar. Aonde estivermos, né? Na rua, no trabalho, qualquer atividade, nós podemos estar orando, né? Orando e agradecendo, louvando ao Senhor. E no esforço, então, esse esforço grande que nós temos que fazer para combater os nossos defeitos. Porque se orarmos sempre, todos os dias, podemos ficar 1 hora, 2 fazendo nossas orações. Mas se sairmos dali, continuarmos a mesma pessoa, encontrando defeito no semelhante, qualquer coisinha nos irritando, chutando o balde, enfim, né, todos os nossos defeitos, nada vai valer as nossas orações. Então, esse esforço que nos fala a leitura é o esforço para o nosso melhoramento espiritual. Combater os nossos. E quem não tem defeito? Quem não tem? Jesus já disse à multidão que queriam apedrejar a mulher adúltera. E ele disse: qual dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que apedreje. E eles saíram e não tiveram a coragem
de dar uma pedrada nela, porque todos tinham defeito, todos tinham pecados, e nós também temos que recolher, fazer este recolhimento interno, e que nós vamos achar no fundo dos nossos sentimentos muitos e muitos defeitos que precisa ser combatido. Um é ciumento, o outro é invejoso, o outro é avarento, o outro gosta de criticar, de achar defeito, enfim, todos têm um defeito. Mais ou menos, uns é mais, outros é menos, mas todos nós temos. Ninguém é capaz de levantar a voz e dizer, não, eu estou livre de pecado, eu não tenho defeito nenhum. Todos nós temos. E é por isso que temos que nos esforçar. Então, esforçar para nos melhorarmos. E orar sempre, porque é muito importante a oração, né? Porque a oração nos aproxima da divindade, nos aproxima de Deus, mas é importante que o nosso espírito esteja também neste esforço do trabalho da sua melhora. Porque se nós não nos esforçarmos para melhorar, vamos ficar sempre naquela mesmice, né? É como a pessoa que deita hoje, amanhã acorda o mesmo, passa o dia aquela mesma pessoa, revoltada, briguenta, avarenta, chega a próxima noite, deita da mesma forma, acorda o mesmo. Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Né? E já, como muitas pessoas dizem, eu nasci assim, eu me criei assim e vou morrer assim. Não, nós não podemos ser assim. Nascemos de um jeito, crescemos de um jeito, mas temos que procurar a desencarnar, a morrer de outra forma, melhor do que quando aqui nós chegamos. Melhor do que quando aqui nós chegamos. Né? Diz uma filosofia que diz assim, quando tu nasceste, todos sorriam, só você chorava. Viva de tal forma que quando tu partires, todos chorem, só tu sorria. Então, o que quer dizer isso? Viver numa forma de bondade, de amor, de simpatia, de carinhos para com todos, melhorando, porque então, quando parte, né, porque a criança, quando chega, qual é a primeira coisa que ele faz quando nasce? É o choro, né? A criança chora. E é pais, é avós, é tios, todos sorrindo, engraçado, olha que figurinha, olha que anjinho, né? Então viva de tal forma, quando partires, todos chorem, só você sorria. Por quê? Então as pessoas vão chorar, porque era uma pessoa boa, porque era uma pessoa carinhosa, era amorosa, era caridosa e partiu. Então choram. Né? Mas ele leva a sua bagagem espiritual de bondade, de amor, né? Caridade que fez aqui, ele parte sorrindo. É o que muitos cristãos faziam, né? Quando ainda no início da era cristã. Quantos que desciam as arenas, que sabiam que iam ser devorados pelas feras, mas eles entravam na arena cantando e louvando a Deus, louvando a Jesus, porque iam entregar o corpo para as feras, mas sabiam que o espírito ia sair ileso, porque Jesus disse, não temais aqueles que matam o corpo, mas não conseguem atingir a alma. E segundo o que nos fala a espiritualidade, naquele centro das arenas, tinha uma estrada de luz que vinha do alto até o centro. E ali era onde que subia,
né? Os espíritos, quando as feras davam as primeiras patadas no corpo, o espírito já se libertava e espíritos luzeiros do bem os conduziam para o alto, né? E Jesus os recebia. Então, era assim, eles viviam daquela forma de amor, de entrega justamente a Jesus. Então era o esforço e a oração, né? E que nós temos que aprender isso, nos esforçar para o trabalho, para as nossas atividades diárias, mas orar também, não aquele oração petitória, sempre pedindo, né? Louvando, agradecendo e não esquecer do esforço para a melhora espiritual, para nosso melhoramento espiritual, que é o que importa, porque só nos esforçarmos pelas coisas materiais é muito simples, é muito fácil. Agora, essa luta interna que nós temos que travar com nós para banir de dentro de nós os defeitos, os erros que ainda trazemos de um passado, que ainda está enraizado no nosso espírito, nós temos que ter muito esforço, muita boa vontade, né, para que possamos banir e um dia, então, também não precisar entrar nas arenas, mas que possamos ver uma estrada de luz e por ela nós seguir para chegar aos pés do nosso Mestre. Então, era isso que nós tínhamos para esta noite. Temos ainda uns minutinhos, mas nós vamos encerrando. E convidamos então os irmãos médiuns para que se aproximem para os passes. Os passes são coletivos ainda. E cada um vai receber segundo a sua necessidade e a sua vontade. Elevem o pensamento a Deus, mentalizem uma mão de luz sobre a cabeça de cada um, irradiando energias pacificadoras, energias curadoras, energias tranquilizantes, que vão receber segundo aquilo que necessitarem e que mentalizarem neste momento. Deus nosso Pai, que sois todo poder e toda bondade, vós que tudo presidis e que vos acheis em todo este universo, que o vosso santo nome, Pai, tenha em cada alma um santuário de amor e de adoração. Vinde a nós, Pai e Senhor, e que a vossa santa bondade domine as nossas almas, encaminhando-as para vós. Dai, o Senhor, o pão espiritual, o alimento de nossas almas famintas de luz, para que, relevando as faltas dos nossos irmãos, fracos como nós possamos alcançar da vossa misericórdia a graça e o perdão para as nossas culpas. Dai, o amoroso Pai, a pureza de coração, o amor e a caridade, e não deixeis que os espíritos das trevas nos induzam a cometer o mal, a infringir as vossas santas leis e a vossa suprema vontade. Mas envolve, Senhor, a todos na vossa luz misericordiosa, porque vosso é o poder e a glória, a bondade, a justiça e o amor infinito para sempre. E que assim seja. Então, tenham todos uma boa noite e vão na paz de Jesus.